Olá! Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tayane Guimarães, eu sou médica pediatra daqui de Manaus, tá? E hoje eu quero conversar um pouco com vocês, conversar porque eu quero que vocês também interajam comigo, tá bom? Conversar um pouco sobre sono infantil, tá? Eu escolhi esse tema porque tem muitas pessoas que entram em contato, né? Muitas famílias que vão no consultório, justamente porque tem dificuldades com sono infantil, né? A criança com dificuldade para dormir, porque uma criança que não dorme direito é uma família também que não tem um dia a dia adequado, né? São pais mais estressados, são pais mais cansados, então mudando a qualidade de sono da criança, a gente consegue também mudar toda a família, né? Ter pais mais tranquilos, ter pais mais descansados, ter pais com um humor bem melhor. A gente sabe que o sono é para qualquer pessoa, né? Para criança, para adulto, para bebê, para idoso, ele é muito importante para a nossa saúde. Porque, principalmente com a criança, ele está muito relacionado com o aprendizado, com a memória, né, com a liberação dos hormônios durante o sono, né, que vão agir na nossa saúde, né. Então, relacionado com a imunidade, a pessoa que dorme melhor, a pessoa a criança que tem uma qualidade de sono, é uma criança que tem uma imunidade melhor, tá? Então, o sono, ele interfere muito na nossa qualidade de vida, tá? Então é super importante que a gente tenha um sono adequado, principalmente o sono noturno, tá? Então assim, antes da gente conseguir entender como que a gente faz para melhorar a qualidade do sono das crianças, a gente primeiro precisa entender como é esse sono, tá? As crianças, elas não têm o sono igual ao do adulto, tá? Para o adulto é muito mais fácil sentir sono, deitar na cama ou se encostar em algum local e dormir, né? Isso para a maioria dos adultos, né? Sem contar os que têm insônia, né? Mas para a maioria dos adultos é muito mais fácil, para a criança não. Então, muitas vezes a gente precisa ajudar essa criança a pegar no sono, porque para elas não é fácil. Não é assim como a gente pensa simplesmente, a gente vê que a criança está caindo de sono, mas a criança fica insistindo para não dormir, fica resistindo, na verdade, né? Tentando achar outra coisa para brincar, tá lá super enjoada, mas não consegue pegar no sono. Sim, nós precisamos ajudá-las, tá? Não é fácil para a criança como é fácil para o adulto, tá? E lembrando para alguns, né, e explicando para outros, o nosso sono, principalmente o sono noturno, todos os sonos, né, mas falando principalmente do noturno, ele tem um ciclo, tá? Então a gente entra no sono noturno, no sono profundo, depois a gente vai pro sono leve, em seguida a gente tem um breve despertar, depois a gente volta para o sono profundo, sono leve, breve despertar, tá? E isso, geralmente, no adulto, esse ciclo, né, de sono profundo, sono leve e breve despertar, ele dura em torno de 100 minutos. Então, esse breve despertar é quando a gente se levanta, se mexe na cama, muda de posição, arruma o travesseiro e aí a gente consegue dormir novamente. Para algumas crianças, eles não conseguem passar desse breve despertar para um sono profundo novamente. E aí, mais para frente, eu vou explicar para vocês por quê. Se a gente entender um pouco de como funciona o sono de todo mundo, a gente vai conseguir entender um pouco melhor o sono da criança. Lembrando que os recém-nascidos e os bebês pequenininhos, eles têm um período de sono leve, mais prolongado. Então, eles têm assim, um sono leve, sono profundo, sono leve novamente, breve despertar. Aí, sono leve, sono profundo, sono leve, breve despertar, tá? E muitas vezes é nesse breve despertar que as crianças acordam, né? E aí os pais acham que a criança está com fome, né? E aí vai
a mãe acaba colocando no peito, acaba botando a mamadeira, acaba dando a chupeta, fazendo o que ela acha que naquele momento ele está precisando, mas na verdade está passando só por um breve despertar. Se a gente deixar a criança ali quietinha, né, é lógico que estando ali pertinho dela, né, a criança depois tende a voltar a dormir novamente. E é preciso que a gente deixe a criança dormir novamente sozinha para que ela comece a aprender a ser independente nesse momento do sono, nessa passagem de breve despertar para um sono profundo novamente. Se toda vez que a criança acorda, né, chora um pouquinho, resmunga ali, se mexe, a gente vai lá e pega a criança, a gente está interrompendo esse ciclo de sono dela, né? Então a criança acaba mais para frente tendo dificuldade de pegar no sono novamente, e toda vez que ela terminar um ciclo e for emendar no outro ciclo de sono, ela vai acordar e vai precisar de ajuda, tá? Então a rotina da criança é super importante desde o momento em que a criança nasce, tá? Porque se a gente ensina ela a emendar um sono no outro, a criança vai crescer e vai ter um sono de qualidade muito melhor, tá? Uma outra coisa que acontece muito é a gente ensinar a criança a ter associações de sono. Então, por exemplo, quando o bebezinho ainda é muito pequeno, né? O coração de mãe, eu falo até por experiência própria, né? O coração de mãe não consegue ver o bebê ali resmungando sem ir lá e pegar e botar no colo, né? Só que quando a gente faz isso, a gente acaba ensinando para o bebê, né, que ele precisa daquele colo para que possa voltar a dormir novamente, né? Porque se toda vez eu faço aquilo é internalizado pela criança, a criança aprende, né? Então, o que a gente deve fazer? A criança despertou, mas a criança está só se mexendo ali. Se ela não está chorando, espere, fique ali de olho, né? Fique ali, se ela abrir o olhinho, fique num local onde ela não consiga ali ver, porque às vezes o fato dela ver os pais faz com que a criança acorde, né? Desperte mais. Mas fique ali olhando ali da porta, né? E deixe ela, tá? Porque provavelmente em alguns minutos a criança vai voltar a dormir novamente. Você só vai lá se a criança começar a chorar. Aí sim, você vai lá e acalenta a criança, ou então, se você conseguir até acalentar a criança no berço mesmo, ou na cama, né, ou na rede onde ela dormir, sem botar no colo. Deixar para botar no colo, deixar para botar no peito, só se a criança realmente ficar chorando constantemente, tá bom? Porque se a gente conseguir fazer isso, deixar ela ali, só ficar acalmando e cantar ali do lado dela, a gente vai ensinar ela a pegar no sono novamente, sozinha, tá bom? Mas o que a gente faz na maioria das vezes? Pega, põe no peito, né? Dá chupeta, dá colo, ensina para ela que ela só pode dormir se estiver ali na presença dos pais, e ela vai acabar crescendo desse jeito. E aí a criança completa 1 ano, a criança completa 2 anos, e aí continua acordando de madrugada e continua precisando da presença dos pais, né? Precisando do seio materno para poder voltar a dormir. E, gente, isso é exaustivo. Eu sei que tem muitas mães aqui, né? Eu sei que vão concordar comigo, né? Isso realmente é exaustivo e isso pode mudar a rotina de uma família toda, né? Porque não dorme mãe, não dorme pai, e aí se tiver outros irmãos, os pais não conseguindo dormir bem, acaba refletindo também no humor dos pais e acaba refletindo também na criação dos outros filhos, né? E isso tudo vai piorando, né? Cada vez mais, tá bom? Então é importante que a gente tente não fazer essas associações do sono. E se já existiam essas associações, a Luísa, por exemplo, ela acabou que eu não conseguia, era a primeira filha, né? E aí eu acabava botando no peito e até pouco tempo ela ainda precisava do peito. E aí agora eu já
conseguir tirar essa associação e agora ela já consegue dormir sem o peito. Gente, é maravilhoso depois que a gente consegue. É maravilhoso, é libertador. Então, para quem não tem, né, para quem não consegue, as crianças que não conseguem fazer isso, ainda tem as associações, a gente precisa fazer o processo de transição para ensinar a criança a dormir adequadamente, tá bom? Dormir sozinha. Outra coisa que é importante a gente conversar, né, e explicar um pouco, que durante o sono é o momento em que o corpo vai estar liberando alguns hormônios. E esses hormônios, eles são muito influenciados pela luz natural. Então, vamos usar, né, da luz natural a nosso favor, né? Então, assim, quando a gente percebe que está começando a escurecer o dia, né, tá ficando de tardezinha, início da noite, a criança começa a produzir, todo mundo, né, começa a produzir a melatonina, que é um hormônio que é do sono, né, que vai fazer com que a gente tenha sono, tá? E só que para isso a gente precisa estar num ambiente mais escurinho, né? Ao contrário, quando está começando a amanhecer, que começa a sair aqueles primeiros raios solares, né? A gente começa a produzir já o cortisol, que acaba despertando a gente, tá? Então, é por isso que as crianças, principalmente as crianças pequenas, elas acordam muito cedo, porque é o momento que o corpo está começando a produzir esses hormônios, né? O cortisol principalmente, e aí desperta a criança. Então, para que a criança tenha uma quantidade de sono adequada, a gente precisa aproveitar o momento de produção desses dois hormônios para que ela consiga dormir na hora adequada, né, que é quando começa a produzir a melatonina, e acordar na hora adequada, que é quando começa a produzir realmente o cortisol, tá? Por isso que é importante a gente colocar a criança para dormir no início da noite, evitar de colocar para dormir 9 horas, 10 horas da noite, ensinar que o momento de dormir é o início da noite, para que ela tenha uma quantidade de sono adequada, tá bom? Outra coisa que é importante, né, com relação à hora de dormir, evitar de utilizar meios eletrônicos, objetos eletrônicos, quando você já estiver próximo do horário da criança dormir. Por quê? Quando você dá para a criança tablet, o celular, coloca na frente da televisão, esses equipamentos, eles têm uma quantidade de luz muito forte. E isso, ao invés de ajudar a criança a se acalmar, ela pode até ficar quietinha ali, mas está com uma atividade cerebral intensa, por conta da luz e das informações que a criança está recebendo ali. Então, a criança vai ter mais dificuldade para dormir, tá? Então, em hipótese nenhuma, a gente deve oferecer equipamentos eletrônicos para a criança quando ela já está próximo do horário de dormir, porque vai agir exatamente fazendo o que a gente não quer, deixando a criança mais alerta e mais ativa, né? E na verdade a gente quer que ela fique mais tranquila, tá bom? O que você pode fazer também, até para ajudar na produção do hormônio, né? E ajudar com que a criança fique mais calma, começou a escurecer, ajuda também apagando um pouquinho as luzes de casa. Então, ao invés de estar com todas as luzes acesas, apaga uma, tem duas luzes acesas, apaga uma, deixa só a outra, né? Ou então deixa só a luz de um abajur. Não é para ficar com a casa escura, mas é para ir diminuindo a claridade da casa. Isso ajuda bastante a criança a ir se acalmando, a ir produzindo realmente o hormônio do soninho, tá? E um outro influenciador muito grande para que a criança tenha uma qualidade de sono é a rotina, né? A gente sabe que as crianças que não têm rotina bem definida durante o dia são crianças que têm dificuldade para dormir. Então, nós pediatras sempre orientamos que a rotina da criança, para que determine que ela tenha um sono adequado, ela deve começar no momento que a criança acorda, tá? Então, o que a criança faz desde a hora que ela acorda de manhã até a hora que ela vai dormir à noite, são determinantes para que a criança tenha um sono adequado ou não, tá? Então, rotina
é importante. Não precisa que a gente faça tudo de forma engessada, né? Não, agora é o horário de comer, agora tem que comer. Não, não precisa ser assim. A gente pode ser flexível, mas é importante que a criança saiba o que vai acontecer. Ah, agora eu vou acordar, eu vou tomar o meu banho, agora eu já sei que vai ter o café da manhã, né? Depois eu vou poder brincar, né? Isso faz bem para a criança, né? Isso prepara a criança para cada etapa da rotina, né? E quando a criança chega na hora do soninho, a criança já sabe o que vai acontecer. Ela já sabe que ela vai tomar o banho dela, que quando ela toma banho já é porque ela daqui a pouco já vai estar indo dormir, né? Ela já sabe que vai jantar, já sabe que vai ter que escovar os dentinhos, vestir o pijaminha, né? Então, quando a criança sabe o que vai acontecer exatamente, a criança fica mais tranquila e a criança consegue aceitar muito melhor, tá? Então, rotina, gente, rotina é vida. Rotina é vida para as famílias. Então, coloquem rotina na vida dos filhos de vocês. Vocês vão ver que vai melhorar muito a qualidade de vida, a qualidade de vida de toda a família, tá? Porque vocês vão ter mais tempo como pais, né? Se são criados pelos avós, por tios, né? Não importa, a família vai ter mais tempo, né? Vai ter um tempo para si. O casal vai ter um tempo para si, tá? Então, é super importante, tá bom? Quando a gente fala de rotina, é importante que a gente faça a higiene do sono, tá? Ah, mas o que é higiene? A higiene não é só dar o banhinho, né? O banho ele realmente faz parte da higiene do sono. Mas quando a gente fala em higiene, é criar um ambiente saudável para que a criança consiga dormir bem, tá? Então, algumas coisas que vocês podem fazer como higiene do sono, né, para preparar a criança para esse sono adequado. Então, primeiro, reduzir o ritmo e a movimentação da casa. Então, por exemplo, a rotina da Luísa, a gente começa a partir das 5 horas da tarde. Porque a gente sai para brincar um pouquinho, seja no quintal, seja na frente de casa, mas ela sabe que aquele momento é o momento onde ela vai gastar bastante energia e depois ela vai voltar para casa e já vai ser tudo mais tranquilo. Então nossa rotina aqui do sono, ela começa já nesse momento, ela já está preparada para isso. E aí quando é às 6 horas a gente entra e aí a gente vai comer, né? E nesse momento eu até sento na mesa com ela para que ela tenha a vontade realmente de comer, tá? Então ela janta às 6 horas. Então, como ela às vezes demora um pouquinho para jantar, então quando é lá pelas 6h30 é o momento que a gente já vai tomar o banho, né? E aí eu dou o banho dela. Deixo até ela brincando um pouquinho no banho, né? Porque isso também é legal para criança, tá? Depois disso, escova os dentinhos, tá? E aí vai pra cama, tá? Só lembrando que a Luísa ainda mama, né? Ela tem 1 ano e 7 meses hoje, então ela ainda mama. E como eu precisei mudar o horário da mamada dela, tirar da hora que ela vai dormir para um horário um pouco mais cedo, né? Então eu acabo dando o mamar para ela depois da janta, tá? Então ela janta, mama, aí a gente continua com a rotina dela, que é o banho, depois escova os dentinhos, a gente entra pro quarto, ela troca de roupa, né? Ela tem a bibliotecazinha dela lá, ela adora nesse momento pegar um livrinho para ler, né? Enquanto ela tá trocando de roupa, ela tá ali lendo o livrinho, então depois ela pede para eu ler para ela ficar olhando. E aí depois a gente juntas vai apagar a luz. Para ela, apagar a luz já é um gatilho. Ela sabe que depois que ela apaga a luz, pronto, acabou a brincadeira e a gente vai deitar na cama e vai dormir, né? Então, quando eu fiz essa transição, foi difícil, foi muito difícil. Ela chorou, eu chorei, né? Chorei assim por dentro, não deixei ela perceber, porque também não é saudável para a criança no momento que a criança está chorando, ver os pais chorando também, né? Então não é saudável. Então, mas nos primeiros dias eu chorei também,
né? Fiquei muito triste de ver minha filha ali chorando, pedindo peito, mas depois, no segundo dia já foi mais fácil, no terceiro dia já foi mais fácil, hoje ela não chora mais de jeito nenhum pedindo peito, tá? Então, se a gente fizer um dia após o outro, mantendo uma rotina, a criança se acostuma, tá bom? Outra coisa, a criança, ela precisa dormir num local escurinho. Lembra do que eu falei do hormônio da melatonina? Se a criança estiver num ambiente claro, ela vai ter mais dificuldade na produção desse hormônio. Então, quando a gente for botar a criança para dormir, precisa realmente que a cortina esteja fechada, tá? Que não tenha abajur no quarto da criança. Ela precisa dormir num ambiente escurinho. Não precisa ser naquele breu, né? No momento que a gente apaga a luz, realmente fica escuro. Mas depois a vista vai se adaptando, né? E aí a gente vai conseguindo enxergar. Essa é a forma da criança dormir adequadamente, porque ela vai ter uma produção hormonal adequada. Se a gente coloca luz dentro do quarto da criança, essa luz ela vai dificultar, tá? Para a criança dormir. Então, eu sempre me preocupo, né? Tem a janela dela, aí apagar a luz de fora, porque senão entra a luminosidade para dentro do quarto. Apagar a luz do corredor também, que dá acesso ao quarto dela, porque também a luz entra por baixo da porta e aí fica muito claro. Então eu deixo tudo apagado e mesmo assim, depois de alguns minutinhos, a gente consegue enxergar tudo dentro do quarto, tá? Então essa é a forma adequada da criança dormir, no escurinho, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa que ela tenha uma produção adequada da melatonina e precisa marcar qual é o momento do sono prolongado, né, que é o sono da noite, e qual é o momento das sonecas, que são aqueles sonos curtinhos. Então, na hora da soneca, a criança tem que dormir no claro, tá? Então, para ela poder saber quando que deve dormir pouco e quando que deve dormir muito, tá? Uma outra coisa que a gente deve também estar atento é a temperatura do quarto. Por quê? A criança, principalmente as crianças pequenas, elas não devem usar cobertor, né? O ideal é que a gente não ponha nada dentro do bercinho dela, né? Do bercinho, se for a cama, que não tenha também nada na cama da criança. Então a criança ela precisa estar bem agasalhada. Se a criança está agasalhada demais, ou se a criança está com pouca roupa e sentir frio, é lógico que a criança não vai dormir bem, né? Então a gente sempre precisa estar atento à temperatura do quarto da criança. A Luísa, por exemplo, ela dorme com, né, o ar-condicionado ligado no 25, né? Mas ela dorme agasalhada com a roupinha. Ela não usa lençol ainda. Tem 1 ano e 7 meses, mas ela, apesar dela já poder, mas ela não usa lençol, tá? Então, eu sempre fico atenta para que ela esteja bem. E eu já percebi que quando eu diminuía a temperatura do quarto, eu entrava no quarto e achava, ai, tô achando meio quente, e diminuía a temperatura para 24, percebia que ela acordava mais, né? Ou então quando eu agasalhava demais ela e mantinha um 25, ela também acordava mais. Ou seja, quando ela consegue dormir numa temperatura que ela acha bem, ela consegue ir direto, tá? E hoje, na maioria das vezes, a Luísa já consegue dormir de noite até de manhã. E aí ela acorda com o sol, né? Que é quando começa a produção do hormônio, né? Da cortisol, e é o momento que ela está acordando, tá? Então, a temperatura e a luz do quarto é super importante nesse momento também, tá bom? E o ideal é que não tenha distrações, tá? Então, evitar na hora de brincar, na hora de dormir, guardar os brinquedos, né? Deixa ali coisas só que possam acalmar a criança. Ela gosta de ler, então deixa os livrinhos ali, né? Você pode cantar, né? Mas brincar mesmo, se a criança pega um brinquedo, você deixa, aí depois ela vai, pega outro, leva o brinquedo para a cama, a criança não vai dormir, né? Então, quando chegar na hora de dormir, você tem que ser firme e falar, minha filha, é hora de dormir, tá? E aí, se ela quiser, muitas vezes a Luísa queria sair da cama e aí eu aprendi, inclusive aprendi com minha amiga hoje, que é consultora do sono, tá? A doutora Ilsana, tá aqui ela tá até aqui nos comentários, ó, resumo de fralda. E eu super recomendo, viu? Então ela queria sair, eu falava, não, minha filha, agora é hora de dormir. E aí deitava ela novamente na cama.
Queria levantar? Não, minha filha, agora é hora de dormir. Deitava ela novamente na cama. E aí, com o tempo, ela foi aprendendo. E hoje ela não fica mais querendo sair da cama. Depois que a gente apaga a luz, que é o gatilho dela, né? Então eu sento na caminha dela e ela deita. E ali ela fica até dormir. É lógico que ela rola para um lado, ela rola para o outro, né? Ela fala, ela tenta puxar conversa, né? Mas eu não converso, né? Ou então se eu converso num tom bem baixinho e sempre com respostas assim mais curtas, porque quanto mais você conversar, mais a criança vai querer conversar, né? E o que eu faço? Ela tá muito agitada? Minha filha, agora é hora de dormir. E canto. Eu sempre canto para a Luísa, para ela dormir. Né? Isso ajuda muito, porque isso acalma ela. Né? Então, se você não sabe cantar, né, cantarola. Lá, 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 lá. A minha tia que está aqui também a minha tia Cecília aqui, ela gosta muito de cantarolar também. Então, isso também ajuda a criança. Se você não sabe, você sabe cantarolar qualquer coisa, né? Qualquer musiquinha. Se não sabe, inventa na hora. Mas é importante que a criança ouça aquela sua voz naquele momento e que isso seja um som que acalme a criança, né? Cante hinos da igreja, cante louvores, né? Isso faz bem para a criança. Já falei, né, de usar os objetos eletrônicos, porque acabam estimulando a criança. Inclusive, eu tinha um sobrinho, né, que ele teve uma época que ele só conseguia dormir na frente da TV. E isso é prejudicial para a criança, né? Porque ele entrava pela madrugada. E como ele é criança, ele não podia entrar pela madrugada sozinho, né? A mãe tinha que ficar acordada também. E aí a gente conversou bastante, né, sobre a higiene do sono, que não poderia fazer isso, né, que não poderia deixar ele fazer as vontades dele nesse momento, que ela que tinha que ensinar o que era adequado para ele. Com o tempo ele foi conseguindo deixar a TV e está conseguindo dormir bem mais fácil e bem mais cedo hoje em dia. Né? Não dorme mais de madrugada, ele ainda dorme um pouco tarde, mas não dorme mais de madrugada, né? Mas isso daí é rotina, né? Todo dia, todo dia, todo dia repetir a mesma coisa. E quando você for botar seu filho para dormir, tire esse tempo para vocês, né? Não adianta querer colocar a criança para dormir com pressa. Então, se está na hora da criança dormir, tire aí 1 hora para você ficar lá dentro do quarto da criança, até a criança dormir. Porque, às vezes, vai ser esse período que a criança vai precisar realmente, tá? Então, se você tiver compromisso, ou então tiver apressada, você vai acabar se estressando. Isso vai gerar momentos de briga ali no momento do sono, e isso vai influenciar nos despertares da criança à noite, tá? Então, quando for botar a criança para dormir, tire um tempo para ela e fique realmente ali tranquila, sabendo que vai demorar às vezes para a criança dormir. Quando a criança dorme tarde também, né? Voltando a falar das crianças que dormem muito tarde. Quando a criança dorme tarde, ela acaba dormindo pouco. Porque mesmo dormindo tarde, muitas crianças ainda acordam cedo de manhã, né? Quando começa a nascer o sol, as crianças já estão acordando. Então acaba que a criança dorme pouco. E isso vai interferir na imunidade da criança, isso vai interferir no rendimento da criança, no desempenho escolar, no desenvolvimento neurológico da criança, no crescimento da criança, já que o sono ele é responsável também ele influencia nisso tudo, né? Então, por isso, gente, é super importante que a gente dê uma qualidade adequada de sono para a criança, que a gente ensine a criança a dormir, tá? E isso vai depender muito da nossa paciência, tá? Não é fácil, mas se você conseguir passar por esse processo de transição para as crianças, né, que já são maiorzinhas, se você conseguir passar por esse momento de transição, de retirar as associações, né, peito, colo, a chupeta, a mamadeira, que vocês não acham adequadas, né, tentem passar por esse período, né, e retirando aos poucos, porque quando você conseguir retirar totalmente,
você vai estar dando, vai ser um ato de amor para o seu filho, né? Porque ele vai conseguir dormir melhor. E a criança, ela precisa dormir direto a noite toda. Cama compartilhada. O que eu acho da cama compartilhada? Antes, eu dizia para os pais, não, a criança tem que ter o local dela para dormir, né? Isso é mais saudável, porque a criança dormindo na cama dos pais pode acabar os pais machucando a criança, né? E aí tira a intimidade do casal, né? E isso tudo acaba refletindo na família em geral, né? Mas hoje, gente, dormir com o filho é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Então, assim, vai dos pais quererem ou não, tá? Então, se os pais quiserem fazer cama compartilhada, tá tudo bem, pode fazer a cama compartilhada, né? A gente só tem que tomar alguns cuidados para que a gente deixe a criança em segurança. Então, para a gente fazer a cama compartilhada de forma adequada, a cama precisa estar encostada na parede, tá? Então, a parede e a cama, tá? A criança precisa dormir aqui, entre a mãe e a parede, tá? Por quê? Porque geralmente o pai tem um sono mais pesado, né? Então o pai às vezes acaba se mexendo muito, e aí se a criança for muito pequena, acaba jogando um braço ali por cima, né? E aí pode acabar machucando, tá? A mãe não, a mãe, mesmo as mães que antes tinham sono muito pesado, depois que vira mãe, eu não sei, alguma coisa acontece que com o nosso sono, o passarinho canta, a gente está acordando, né? Então a mãe não, se a criança de repente se mexer ali, a mãe vai perceber, né? Já que ela está aqui entre a mãe e a parede, a mãe vai perceber e não vai acabar amassando a criança, né? E a parede também está ali para proteger a criança de não cair da cama. Então, querem fazer cama compartilhada? Pode fazer sim, isso daí é uma escolha dos pais, tá? Cada família tem sua rotina, tá? E pode, tá? Só tomar esse cuidado para não colocar a criança entre os pais, tá? E não deixar a criança solta de um lado da cama, que realmente pode cair, tá bom? Tá, e a partir de qual idade a criança começa a dormir melhor? Bem, a criança ela pode dormir melhor desde o momento em que a criança nasce. Não nos primeiros dias, não quando ela é RN, porque ela ainda vai estar no processo de aprendizado. Mas se você ensinar de forma adequada, ensinar que ela é capaz de dormir, de se ninar sozinha, ela pode começar a dormir de forma adequada, de forma melhor, né? Desde os primeiros meses. Mas é lógico que a criança, nos primeiros meses, ela ainda vai ter necessidade de mamar durante a noite, né? Isso, inclusive, foi outra pergunta que eu já aproveito e vou respondendo, né? Da Carla, que está aqui. Nos primeiros meses, ela realmente vai precisar mamar durante a noite. Mas, com o passar do tempo, ela não vai precisar mais. O que ela precisa, na verdade, é dormir bem, tá? Então, se a criança já tem ali em torno dos seus 3, 4 meses, a criança já consegue ter um tempo de sono mais prolongado. Ela não precisa mais acordar de 2 em 2 horas para mamar, respondendo já outra pergunta, né? Ela não precisa mais, ela não tem essa necessidade de mamar de 2 em 2 horas. Ela precisa dormir. Mas para que ela durma, a gente precisa ensinar ela. O que a gente faz? Coloca a criança acordada ainda no berço e fica ali acalentando ou na rede, fica ali embalando para a criança saber que você está ali, mas ela aprender a se ninar sozinha. Se você põe a criança para dormir no peito, a criança vai aprender que ela só consegue dormir no peito. E toda vez que ela passar a terminar aquele ciclo de sono profundo, sono leve, breve despertar, ela vai precisar ir para o peito novamente para que ela consiga entrar no sono profundo. Então a gente tem que eliminar essas associações, na verdade, nem ensinar a criança a dormir só dessa forma. Então, o que tem que fazer? Colocar, quando perceber que a criança está ficando sonolenta, já botar ela no bercinho, já botar ela na cama,
na rede, tá? Para que ela consiga pegar no sono sozinha. Porque se ela aprende a se ninar sozinha, quando ela acordar de madrugada, ela não vai precisar da sua presença, tá? Ela não vai precisar do peito, ela não vai precisar do colo para voltar a dormir sozinha. Tá bom? Então, bebê de 4 meses, como faço para dormir melhor durante os saltos do crescimento? Um bebê de 4 meses já é um bebê que consegue dormir um período bem prolongado. É lógico que talvez não consiga dormir a noite toda, porque realmente ainda é um bebezinho pequenininho e precisa, ainda vai ter momento que vai precisar mamar de madrugada, tá? Mas ele consegue realmente dormir um período mais prolongado. Então, para dormir melhor nos saltos do desenvolvimento da criança, é preciso que você tenha uma rotina bem instalada. É lógico que qualquer alteração que que a criança sofra durante na rotina dela diária vai interferir no sono dela. Então, é lógico que os saltos do desenvolvimento vão também interferir na rotina dela, mas eles podem interferir bem menos se você tiver uma rotina bem estabelecida para a criança, tá bom? Passando do período dos saltos, a criança, mantendo a rotina, a criança vai voltar a dormir adequadamente, tá? Acordar de madrugada para mamar atrapalha o desenvolvimento? Como eu falei, né, no outro vídeo, a criança precisa dormir adequadamente para que ela tenha um desenvolvimento adequado. Se ela acorda para mamar, por exemplo, não tem problema. Mas se ela está acordando com uma frequência muito alta, como por exemplo, de 2 em 2 horas, de hora em hora, como a gente vê em algumas situações, isso realmente pode trazer problemas para a criança. Se ela desmamar, conseguirá dormir melhor? Nessa mesma pergunta, se atrapalha o salto. Eu não aconselho desmamar a criança precocemente. O ideal é que, se possível, que mantenha o aleitamento materno até os 2 anos de idade. O que tem que ser feito é tirar a associação de sono do mamar. A criança tem que entender que ela não precisa mamar para voltar a dormir, tá? Então volta lá para aquela explicação que eu dei, que a criança passa pelo sono profundo, sono leve, breve despertar, e aí para que ela consiga voltar novamente a dormir, dormir e entrar no sono profundo, ela precisa aprender a se ninar sozinha. Então, se você não tirar a associação do peito, toda vez que ela tiver esse breve despertar, para que possa voltar novamente para fazer outro ciclo de sono, ela vai precisar da sua ajuda, tá? Então, aos poucos, né? Se a criança já for maiorzinha, você pode sentar com ela e explicar: minha filha, meu filho, a gente não vai mais mamar, tá bom? Durante a noite. Você vai mamar antes de dormir, né? Antes de entrar no quarto, e depois disso não vai mais mamar, tá bom? E aí manter isso, tá? E se a criança ainda for muito pequenininha, né, e não conseguir entender, tudo bem, você vai fazer de forma gradual. Vai chegar um momento que você vai falar: não tem mais mamar durante a noite. Você vai dar antes e vai manter durante a noite. A criança vai chorar nos primeiros dias, mas depois ela consegue se adaptar, ela consegue se acostumar, tá bom? Até qual idade é importante a rotina do soninho após o almoço? A soneca é importante em qualquer idade, né? Porque ajuda a gente a recuperar as energias, né? Ajuda a dar um momento para que o corpo possa mudar o foco da energia ali para o trato gastrointestinal para fazer a digestão, né? Então, o soninho depois do almoço realmente é importante. Mas, com o passar do tempo, a criança vai precisando cada vez menos de sonecas. Então, aquela criança que antes fazia 2 sonecas de manhã, 2 à tarde, com o tempo ela vai fazer uma de manhã, 2 à tarde, depois uma de manhã, uma à tarde, depois uma durante o dia todo, tá? E pode chegar um momento em que ela não vai querer mais a soneca. E tá tudo bem, tá? Se você conseguir botar ela para dormir, melhor.
Mas se não conseguir, tá tudo bem. O importante é que na hora do sono noturno, que é o principal, ela consiga dormir bem. É normal uma criança de 2 para 3 anos não dormir durante o dia? Responde também essa mesma pergunta, né? Então, a criança, com o passar do tempo, ela vai precisando cada vez menos de sonecas, tá? O importante é que no sono noturno, que é o nosso principal sono, ela consiga dormir bem, consiga dormir a noite toda, tá bom? Nessa idade, a criança já consegue dormir a noite toda, consegue fazer de 10, 11 até 12 horas de sono. O que fazer quando a criança acorda de madrugada e demora a voltar a dormir? Para eu responder isso, eu precisaria primeiro entender o que acontece de madrugada. A rotina da mãe, né, do pai, quando a criança acorda, aonde que a criança está? A criança está no quartinho dela, a criança está na cama com os pais, no quarto dos pais, né? O que a mãe faz nesse momento quando a criança acorda? Tem talvez alguma coisa que esteja estimulando essa criança a voltar, a despertar muito? Ela chora muito antes da mãe ir lá, né? Então, primeiro, para eu responder isso, assim, o que fazer para a criança voltar a dormir de madrugada? Ensinar ela a dormir sozinha, né? E se você for lá, então vá lá e converse pouco, né? Vá lá e cante novamente para ela dormir. Faça o que ela está acostumada, né? Mas com o tempo você tem que ir tirando essas associações para que a criança aprenda a se ninar sozinha. E se aparecer outras perguntas, pode mandar no direct para mim, tá bom? Então, até mais, tchau!